meu colega médico, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Hoje nós vamos discutir sobre estratégia. Você vai entender que se você falhar na estratégia, você falhará no seu negócio. Nós vamos te apresentar aqui um guia para como você pode construir o seu planejamento estratégico. Tem uma frase que eu gosto muito: aquele que falha em planejar, planeja falhar. Muitas vezes o médico ele está concentrado na arte, na técnica de cuidar, e isso é muito caro, isso é muito importante para entregar para o paciente o melhor desfecho, mas ele falha em planejar, falha em ter uma estratégia. E nós vamos esclarecer esses tópicos aqui para você hoje com o nosso grande Luiz De Luca. Já passo a palavra para ele. Mas antes, quero te contar que nos dias 2 e 3 de agosto, no World Trade Center, em São Paulo, nós teremos a nossa terceira imersão da SD Escola de Negócios, onde nós ensinamos para o médico 5 pilares de um negócio: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia. Você que é médico com título de especialista ético e que está olhando para o mercado, olhando para fora do seu consultório e sentindo um pouco ameaçado, atordoado ou sem habilidades para lidar com esse novo paciente que te exige muito mais do que antigamente, e com esse novo mercado onde a competição está mais acirrada, o lugar certo é para você, é na SD Escola de Negócios. Já tivemos lá mais de 80 alunos, estamos indo para a terceira edição, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de agosto, sábado e domingo, e eu vou deixar aqui um link na descrição desse episódio para você ter 10% de desconto. Você que é ouvinte assíduo aqui, seguidor do nosso podcast, você vai ter 10% para encontrar comigo e com outros médicos e outros profissionais da área e se enxergar, se definir como um dono de negócio, não apenas um médico excelente. Vamos lá então, De Luca, prazer ter você aqui de novo, obrigado pela sua participação. Eu sempre gosto de perguntar seu background, né, antes da gente falar de estratégia. Bom, olá, Lourenço, olá a todos. Falar meu background, essa é a terceira vez, né? Acho que esse é o nosso terceiro podcast, o pessoal vai começar a enjoar das nossas conversas. Mas eu vou falar de uma maneira rápida, né? Eu sou engenheiro e administrador de formação, segui 12 anos na indústria, né, de diagnósticos médicos, então fiquei 12 anos em indústria, fiquei 15 anos na área de prestação de serviços como CEO de hospitais, e os anos atuais, eu tenho atuado como conselheiro e advisor, né, do setor de saúde, especificamente. O De Luca foi general manager da Philips aqui no Brasil? Não, da GE. Da GE, eu tô confundindo. Mas você trabalhou na Philips também? Trabalhei na Philips, mas não cheguei à gerência geral. Eu cheguei como gerência de marketing, especialista de produtos. Boa. Aí depois foi para a Philips, chegou... Foi para a GE. Philips primeiro e GE segundo. GM, general manager na GE, e depois você foi ser CEO do Hospital 9 de Julho. Isso. Trabalhou com Edson Bueno. Trabalhei com a família Gami, que foi quem me contratou, e depois a transição na aquisição do Dr. Edson Bueno, e depois eu acabei indo para o Hospital Samaritano também como CEO, fiquei 5 anos lá no Samaritano, e ele foi incorporado pela extinta UHG Brasil, não significa que a empresa foi extinta, mas a do Brasil ela foi adquirida agora recentemente por um outro proprietário, né? Então chama agora o Grupo Amil. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na indústria como na prestação de serviço. E eu fui ser CEO do Américas, que agora a marca voltou, né, como a joint venture entre DAS e Amil. Eu brinco para os amigos que o meu LinkedIn ficou revitalizado, porque a marca Américas, né, voltou, e eu, como ex-CEO do Américas, ele revitalizou minha marca. Muito bom, muito bom. De Luca, vamos falar aqui para o nosso colega médico sobre planejamento estratégico. Nós queremos, neste podcast, o objetivo é que, no final desse podcast, o médico possa se atentar para esse tópico e refletir
quando ele chegar lá na clínica e no consultório dele. Estamos falando para médicos, empreendedores, que muitas das vezes não sabem onde quer chegar. E aí qualquer caminho serve. Vamos lá, vamos definir o que é estratégia. Então, Lourenço, todo mundo fala de estratégia da maneira mais coloquial possível. Só que ela é muito mais complexa. Nem tudo que a gente fala que é estratégia. Então vamos trazer um pouquinho a essência da palavra e a sua origem. De onde vem? Ela vem da época militares, da época das guerras, da época das conquistas. Então a estratégia ela surgiu na época que você buscava ocupar espaços, né? Conquistas. Então esta é a história da origem da palavra estratégia. Então, se a gente fosse fazer uma maneira mais básica, o que é? É a alocação de recursos, né? Para um determinado fim. Na época militar era a conquista de áreas, de terras, de espaços para se fortalecer. Se a gente volta para o mundo dos negócios, é a alocação de recursos em detrimento da gestão das suas competências para a elaboração de produtos e serviços perante as necessidades de mercado e o seu posicionamento em relação aos seus concorrentes. Então nós vemos uma maneira mais simples da visão estratégica do nosso joguinho de War, que a gente ficava brincando lá de conquistar o mundo, por uma situação empresarial, onde de fato a gente vai olhar o que a gente tem. Por isso que eu falo recursos. A gente olha, você usou uma palavra que eu gosto muito de habilidades. A gestão das habilidades determinam as suas competências. Então, gestão de recursos, sejam eles tangíveis e não tangíveis, significa físicos ou não físicos. Então, sua clínica, seu consultório, aparelhos e as suas competências, suas habilidades. Habilidade de diagnóstico, seja ela uma habilidade clínica, uma habilidade de empreender. Então, essa gestão dessas habilidades determina as suas competências. Então, gestão dos recursos físicos e não físicos. Então, habilidades, competências. Elaboração de produtos e serviços. O que você quer fazer? Você pode fazer um produto tangível, físico ou prestar um serviço. Em detrimento de uma demanda mercadológica, né? Que muitas vezes nas startups a gente fala qual é o teu MVP, etc. e tal, para se posicionar em relação aos seus concorrentes. E aí, obviamente, como que você quer conquistar? Volta de novo a visão de conquistar, de avançar, sustentar, sobreviver. Perfeito. A comparação com a guerra ela é muito útil, porque o mercado de trabalho ele pode ser comparado com uma guerra. Se você não gere bem seus recursos, as suas habilidades e entende o mercado ao redor, você pode perecer assim como um país ou aquele que está na guerra, se não tiver estratégia, ele pode morrer. Então, não é à toa que o mercado usa e parece que a palavra é muito mais do mercado que da guerra, né? Mas é o contrário. Agora, beleza, entendemos que a estratégia, a gente precisa fazer um planejamento estratégico. Aquilo que eu falei também, se você planeja, se você falha em planejar, você está planejando falhar. Agora, eu quero desmembrar isso para o nosso médico aqui. Beleza, eu entendi que eu tenho que ter estratégia. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Qualquer caminho não serve, né? O contrário da estratégia, Delu, que eu costumo dizer que é o modo vai Corinthians. Como é que 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians perdendo de 1-0, ele precisa do empate. Como é que é o modo vai Corinthians? A torcida começa a gritar, vai lá, ele começa a jogar bola na área, vai lá, sai um gol de cabeça, ele ganha o título. Mas foi no modo vai Corinthians, perdeu a estratégia. E muitas vezes o seu consultório, a sua clínica, ele tá no modo vai Corinthians. Chega no final do mês, tal, grita mais, puxa mais, vai lá, atinge o resultado que você esperava. Mas isso não é sustentável, isso vai te trazer cabelo branco, isso impede você de conquistar novos territórios à frente. Então, vamos falar do planejamento estratégico. Por onde começar? Você já fez vários, né? De grandes empresas.
Então, Lourenço, já que você brincou do Vai Corinthians, né? Eu não vou querer criar nenhum atrito com a nossa audiência, mas assim, eu tenho um coração verde, né? Diferentemente do Vai Corinthians, eu gosto de montar um planejamento, né? E aí vem exatamente disso. A estratégia, ela é um conceito que nós estamos falando de que a gente pretende, né, dentro dessas alocações. O próximo passo é a minha definição do posicionamento estratégico que eu quero para, a partir daí, montar o planejamento. Então, exemplo, você quer um posicionamento estratégico de quê? Você quer ser uma empresa, um serviço que ele é diferenciado? Você quer trabalhar um mercado que ele é mais sofisticado? Você quer trabalhar em toda uma estrutura de atender melhor o seu cliente como maneira única? Ou que ele perceba que ele está sendo posicionado como ninguém outro? Isso a gente chama de diferenciação. Você quer segmentar? Você quer atuar somente num mercado muito especializado? Então você vai trabalhar a sua segmentação. Exemplo, dentro da área diagnóstica eu quero trabalhar só a saúde da mulher. Então é uma segmentação dentro da área diagnóstica, que é a saúde da mulher. Ou você quer trabalhar uma empresa que vai ser liderança pelo custo. Você vai trabalhar todos os seus elos da sua cadeia produtiva para ter o menor custo. E aí você ganhar mercado através de um posicionamento de preço. A partir daí você está definindo o seu posicionamento estratégico. Agora eu vou elaborar como é que através desse posicionamento eu vou ver o meu planejamento estratégico. Boa, vou dar um pause aí. Tem um conceito de teoria, quero até saber a sua opinião, existem alguns conceitos, né? Mas desmembra o posicionamento estratégico em 3 frentes que eu gosto. Um é o foco na experiência. É aquela empresa que ela tem uma margem altíssima, ela atende poucos e bons. Hermès, todas essas marcas de luxo, o Bradesco Prime, Itaú Personalité, que não é muito, ele queria ser, mas não é. E aí você vê que falha do posicionamento estratégico, né? Então, é aquela empresa que está focado na experiência do cliente. Tem o outro que é a diferenciação pelo produto. O que é a diferenciação pelo produto? Apple. Os produtos da Apple, o produto, ele lidera o crescimento, né? O produto dele é tão particular, tão único, que as pessoas estão lá por aquilo. Ou tem o outro, que é a escala. Eu vou ganhar ganhos em escala. Exemplo, Ambev, por exemplo, ou uma clínica popular. Eu vou atender muito, muito, muito. O que eu vou ganhar sobre atendimento é uma margem pequenininha, mas no volume eu ganho. Então, são 3 diferenciações, 3 posicionamentos estratégicos que pode se adequar para o médico até certo ponto. O que você acha? Então, você falou que a estratégia é complexa, se não tiver estratégica, fica de cabelo branco, né? Então, a nossa diferença é o tom dos cabelos e a quantidade, né, Lourenço? Você trouxe algumas visões que elas são válidas para a situação atual, mas eu vou trazer um pouquinho mais de raiz, né? Quando você fala de diferenciação, você trouxe a experiência, que é o mote atual da gente sempre falar de qual é a experiência de um determinado tipo de atividade e serviço. Ela é válida, você colocou ele serviço ou produtos. Quando você fala experiência, ela é muito abrangente. Ela pode ter experiência muito boa sem ser um produto premium. Exemplo, você entrar numa loja da Hermès, que é um produto premium, mas os caras não te atenderem bem, a experiência é ruim. Mas você quer um produto que vai te diferenciar socialmente. As mulheres vão entender muito bem quando falar da bolsa deles, que é uma bolsa que tem uma lista de espera para isso. O atendimento é espetacular? Não, é uma diferenciação por status social de uma coisa muito rara. Então, assim, eu abro um pouco mais. Eu acho que a diferenciação ela pode ser um atendimento muito bom ligado à experiência, mas ela também pode estar ligado a produto, como você falou, um produto da Apple. Eu acho que a gente trabalha muito vários subsegmentos ou subdivisões desse posicionamento estratégico que você colocou. Então, diferenciação ela pode ser por experiência, por produto, e produto pode ser alguma coisa que ela te projeta ou te traz um desejo que vai te diferenciar, ou um desejo que te traz satisfação. Você falou da época, como eu sou mais antiga, eu vou trazer a Harley Davidson.
A Harley-Davidson ela tinha para os seus usuários uma paixão emocional. Continua sendo diferenciação, né, em relação à experiência ou à paixão do consumidor. Perfeito. É a melhor máquina? É a melhor motocicleta? Para os motociclistas tem algo que transcendem ao valor físico. Existem tecnologias mais sofisticadas. Mas se você não é Harley, não adianta. Então, traz esses caminhos. Então, o que é legal para a gente trazer para a nossa plateia é entender como que você quer fazer isso e de que forma você vai fazer isso. Dentro do seu consultório. E do posicionamento. Você pode trabalhar segmentações, pode trabalhar precificação. Então, quando você... Até teve aqui um colega no podcast anterior que ele falou do posicionamento da hora dele. Então, ele quer uma hora que ele vendia por uma área de convênios ou depois ele trabalha para uma área particular, sem convênios. Posicionamento que ele está fazendo, né? É mais posicionamento de preço, e ele pode, obviamente, ele falou que ele agregou serviço, diferenciação, embora ele continuou atendendo uma base, né, mais econômica, de uma maneira mais aberta, né, através, inclusive, das mídias digitais. Eu acho que isso que é legal. Quando a gente vai elaborar o nosso planejamento estratégico, eu preciso elaborar meu posicionamento estratégico, que é esse que nós estamos falando. A partir do momento que eu falo assim, eu quero trabalhar uma segmentação, que eu falei, saúde da mulher versus diagnóstico geral. Então, eu vou pensar no que eu tenho hoje em relação ao mercado, que eu vou definir as minhas forças, minhas ameaças e oportunidades, né? E eu vejo minhas forças e fraquezas. Boa. Só um minuto. Você citou aí o Camilo Azeredo, que foi do episódio 309. E como ele abriu, você escutou, ele abriu bem a carreira dele. Isso. A gente pode usar como exemplo. Então, o Camilo é um médico neurologista, trabalhava para o convênio e ele decidiu, através de um posicionamento estratégico, abrir mão do convênio e focar só no público particular. Isso aí. E é um pedaço da segmentação que ele fez. É um pedaço da segmentação. Eu vou falar outra. O Camilo, para ter relevância nas redes sociais, ele decidiu focar o atendimento dele no público com demência. Isso não quer dizer que ele não está atendendo as outras questões neurológicas. Aí é uma subsegmentação que é dentro da neurologia o que ele está atendendo, que é ótimo, porque ele vai trabalhar outros subsegmentos. Ele falou demência, eu poderia trabalhar cefaleia, eu poderia trabalhar, né, saúde mental. Ele segmentou numa e quer focar e agregar mais valor, por isso que eu gosto depois de falar da cadeia de valor, para trazer uma percepção melhor para esse público que ele está atendendo. Maravilha. Aí, o Camilo agora está escutando esse podcast e ele já fez o posicionamento estratégico dele e ele já fez a segmentação. Eu sou neurologista, eu vou atender o público particular e vou focar em demência. Isso não quer dizer que quando o cara chegar com enxaqueca eu não vou atender, beleza? Agora, qual que é o próximo passo que a gente pode dar para o Camilo para ele desdobrar ações desta estratégia, planejar e executar? Então, vamos trabalhar a sustentabilidade dessa estratégia dele. Então, dentro dessa estratégia de demência, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar, talvez, a origem da demência por idade, origem da demência por uma situação clínica, por um trauma. Tem várias origens que desencadeiam a demência. Então, aí ele vai ter que segmentar para ver como ele quer abordar esse público para sustentar isso e, inclusive, através dessa segmentação e dessa sustentabilidade que ele vai fazer, poder, através de atividades, gerar até uma diferenciação. Ele pode até gerar uma diferenciação, que é muito consequente. Quando você segmenta e faz muito bem, cria valor, quase que naturalmente você também entra numa área de junção, de segmentação com diferenciação. Maravilha, né? O fato da segmentação se te torna uma autoridade. Estou falando do ponto de vista do médico. Pode ajudar na sua diferenciação. Não significa que você vai conseguir isso. Você vai conseguir, mas é mais fácil você se diferenciar pensando do ponto de vista do médico quando você tem essa estratégia,
planeja, segmenta. E o próximo passo, talvez, agora é a hora de fazer a matriz SWOT? Isso. Então, você posicionou. Quando a gente falou posicionamento, não significa que é o planejamento, é posicionamento. Perfeito. Planejamento, ele vem agora. Tá. A matriz SWOT, né, que você gosta de traduzir por... Fofa. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. O SWOT é isso em inglês, Então, né? Então, assim, forças... Oportunidades, fraquezas e ameaças. É a mesma coisa que o SWOT, né? E aí eu gosto de trazer para o público o seguinte: ameaças e oportunidades é ambiente externo. É ameaças e oportunidades, não é dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa, o que você tem? Forças e fraquezas. Então, quando eu vou preparar a minha estratégia, eu olho os meus recursos. Lembra da discussão anterior do recurso? Gestão dos meus recursos e das minhas competências. Forças e fraqueza. Eu sou muito bom em determinada área. Eu sou muito bom dentro de demência. Mas eu sou fraco dentro das dores de cefaleia em si. Você vai para uma área de Alzheimer, esse tipo de coisa, de degeneração, né, neurológica, mas você não cuida de dor. Tanto é que existem as duas especialidades, né? Clínica da dor, né, e clínicas de demência. Não necessariamente é a mesma clínica, mas depende do seu posicionamento. Você fala, eu quero trabalhar um conceito de neurologia ampliada. Aí você tem que colocar tudo. Quero trabalhar só a parte de demência. Então, qual é a tua força em relação à demência? Formação, instrumental, que tipo de testes você vai ter? Quais são as suas fraquezas? Preciso melhorar a captação, preciso melhorar um pouquinho minha área de atendimento, eu estou sozinho, eu não tenho assistente. Você vai trabalhar nesse conceito interno e vai olhar, obviamente, o que tem no mercado. Externo. O mercado externo. Então, estou indo para o ambiente externo. Estou indo para as oportunidades e ameaças. Ameaças. Peraí, vamos só refletir. Na matriz SWOT, que a tradução para o português é fofa, as forças e as fraquezas, elas estão dentro de casa. Dentro da empresa. Então, quando eu vou pegar... gente, eu estou mandando o exemplo o Camilo, meu grande amigo, aluno nosso da SD Escola, porque o podcast, ele falou muito sobre isso no podcast passado. Então, forças e fraquezas aqui... do Camilo, então, forças, ele é demência, ele é muito bom, e de fato ele fez pós-graduação, aprofundou, é o que ele gosta, é o que ele vê brilho nos olhos. Então, viu? Força. Competência. Traz uma parte de força. O que ele é fraco? Não sei, mas o que pode ser? Eu tô sozinho, a minha secretária tá ruim, o meu marketing, a minha marca tá fraca, meu canal de atendimento. Tudo tá dentro da casa, ou seja, dentro do consultório do Camilo. Agora a gente vai passar um parágrafo aqui, travessão, vamos para a parte de cima da tabela. Não, deixa eu continuar. Aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar dentro dessa parte de baixo... Forças e fraquezas. Eu quero ter no meu planejamento estratégico como eu vou realçar as minhas forças, o que eu faço para se tornar ainda mais forte, e no lado das fraquezas, o que eu vou minimizar as minhas fraquezas, o que eu vou anular para que elas não atrapalhem o meu negócio. Isso eu consigo fazer bem no meu recurso interno. Às vezes você tem que captar um pouco mais de dinheiro, então captação financeira, etc e tal. Agora nós vamos para o mercado... Pro outro. E aí, essa matriz SWOT, todos vocês podem digitar no Google, vai encontrar esse template e você pode preencher essa matriz SWOT ou matriz fofa em relação à sua clínica, ao seu negócio. Agora vamos para a parte de cima, que é o que está externo, é o que está sendo olhado para fora, né? E aí a gente falou assim, como é que está o mercado externo? Quais são as oportunidades? Então, vamos voltar para o mesmo... Demência, vamos lá. Assim, eu percebi que dentro do mercado, a especialidade, né, da demência, ela é pouco atendida. Os pacientes estão ficando mais velhos, a gente tem percebido que uma demência pode ser por origem do Covid ou não, começou a aumentar na população, e o mercado não está sendo absorvido na sua, né, totalidade, ou no seu crescimento por serviços especializados. Opa, isso para mim é uma oportunidade. Porque eu vou ter eu pego as minhas competências, eu pego as minhas forças e vou orientar para crescer, pegar mais pedaços dessas oportunidades.
Por outro lado, fala assim, puxa, olha, tem alguns serviços altamente especializados, hospitais sofisticados, diagnósticos mais elaborados, que não é só através de testes, tem exames funcionais, que eu não tenho este recurso, mas isso pode ser uma ameaça no futuro de pegar o meu mercado. Então, como é que você vai tentar minimizar isso ou como você vai evitar entrar nessa zona onde as ameaças, pode ser regional, são mais fortes e podem acabar ou te causar problemas no seu avanço estratégico, no seu planejamento estratégico. Perfeito. Olhando para fora, então, forças são aquilo que está a favor do mercado, tá? Oportunidades. A oportunidade. Isso. E a ameaça é aquilo que você vai ter que escrever ali para você trabalhar depois para mitigar esses riscos. Então, o que isso pode afetar a sua organização, pode afetar o seu plano. Ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. A oportunidade, no caso da demência, a população está envelhecendo, cada vez mais pessoas, o mercado vai aumentar, vai crescer. Isso. A ameaça, podem encontrar outras maneiras de fazer diagnóstico de demência e que saia do meu consultório. Então, isso é uma ameaça. Perfeito. Aí, primeiro ponto, eu escrevo ali, eu deixo claro o que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu documento. Porque a partir do que você documenta, você vai ter um próximo passo a fazer. Agora sim, você vai montar o teu planejamento através de indicadores, de ações e indicadores para esse propósito, para esse planejamento que você está elaborando, para esse posicionamento que você definiu. Maravilha. E aí você vai trabalhar, eu gosto muito do conceito do Barnes Scorecard, é muito pessoal, pode escolher outros, que você define 4 perspectivas. Quais são elas? A primeira perspectiva é a perspectiva de aprendizado, que é aquilo que eu tenho que fazer no meu ambiente interno, que vai definir processos, tecnologia, pessoas, treinamento. Eu gosto dessa perspectiva do aprendizado. Aí depois tem uma perspectiva segundo nível, que são de processos. Então, o que eu preciso trabalhar para um atendimento melhor, o que eu preciso trabalhar para uma questão de gestão do meu cliente. Então, processos é a segunda perspectiva. A terceira perspectiva é mercado, se eu estou crescendo, retorno do meu cliente em termos de um NPS, volume de atendimento, market share, novos contratos. E o quarto e último, que é a financeira, que é o que vai dar sustentabilidade econômica / financeira. Já falamos isso. Econômica é tudo aquilo ligado a uma área fiscal, ao seu faturamento, ao que você gera de resultado fiscal ou gerencial. E financeiro é aquilo que efetivamente entra no seu caixa. É o que você vai ter, o dinheiro que você vai ter no banco, o recurso que está entrando físico na sua empresa. Não necessariamente o econômico vira financeiro. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Essas são as 4 perspectivas básicas. Posso aumentar uma quinta perspectiva de sustentabilidade, outros ambientes? Pode, mas estou te dando os 4 básicos. E aí você define esses indicadores. Esses indicadores vão te dar sustentabilidade para a tua implementação estratégica. Maravilha. Então, olhando para a sua matriz SWOT, você vai escrever em tópicos lá, o que são forças, o que fraquezas, o que são oportunidades, são ameaças. Para cada tópico ali, você deve trazer uma resposta. Para cada tópico que você escreveu naquele quadro, você deve dar uma solução para ele, uma tratativa para cada tópico daquele. A que você descreve, ela é uma solução bem robusta, né? Agora, do ponto de vista do médico ali do consultório, como é que ele olha para aqueles tópicos e pode dar uma tratativa para aqueles tópicos? Ela é robusta, você está achando que isso é complexo. Depende do como você quer elaborar esses indicadores. Você pode elaborar 10 indicadores, Lourenço. Eu vou desde trabalhar num ambiente assim, eu quero ser uma clínica especializada e quero que todo mundo que vem à minha clínica tenha uma satisfação boa. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar indicadores de atenção ao meu cliente. Então, treinamento das minhas secretárias ou dos meus secretários, dos meus médicos, é um indicador.
Uma outra é, eu quero que essa minha clínica ela possa ter de fato processo que todo mundo quando faz o agendamento fica feliz. Hoje eu tive 2 experiências recentes de agendamento para exames, foram horrorosos. Né? Por quê? Porque tem uma perspectiva, processo que ninguém olhou. Não adianta eu querer ir na sua clínica se eu não consigo agendar uma consulta com você, se eu não consigo fazer um exame na sua clínica. Então, tem uma área de processos que está ligado ali, que eu tenho que definir alguns indicadores para aquilo. Depois eu tenho que definir os indicadores se eu estou tendo sucesso com os meus clientes. Está aumentando? Como é que eles estão vindo? De onde eles estão vindo? Né? E o quarto, o último, é o quanto isso economicamente faz sentido para tudo isso. Então, por mais que você possa achar que ele é complexo, são 10 indicadores que vão te ajudar nisso. Nós até demos um outro exemplo. Então, vamos lá. Eu preciso começar a correr. Eu quero correr a São Silvestre, que é dezembro, 15 quilômetros. Eu vou começar a correr com 10 quilômetros? Não. Eu tenho que começar a fazer uma progressão de correr um período. Então, eu tenho que começar a treinar e fazer isso. Então, vou correr 5, depois eu corro 10, até chegar nos 15. Vamos pegar 10 como uma distância intermediária. Não é tão intermediário, o intermediário seria o 7,5. Mas vamos pegar 10 quilômetros. Aí você corre 10 quilômetros em 1h30. Pô, é bom ou ruim? Você mediu? Não. Eu queria correr 10 quilômetros em 1 hora. Então, o que eu preciso fazer? Você definiu a tua distância, 10, e definiu um tempo, 1 hora. Logo, você vai definir o indicador intermediário, que é como você vai chegar, né, a 6 minutos por quilômetro para chegar nos 10 quilômetros. Que nem você falou, se você fez em 65 minutos, você está correndo num pace mais lento que deveria. Se você fez em 55 minutos, você está correndo mais rápido. Então, assim, qual é o indicador intermediário para você chegar nisso? São esses 10 indicadores que você vai alocar em pessoas, processos, mercado e financeiro. É isso que você tem que fazer. Às vezes a gente tenta misturar muitos indicadores. Misturar indicador pode atrapalhar no seu resultado estratégico. Muito bom. E aí que eu gosto de, às vezes, simplificar. Se quem está nos ouvindo nunca passou por esse processo, se ele colocar muitos indicadores, ele pode se perder no monitoramento e acompanhamento desses indicadores. Vou voltar para um consultório de neurologia. Então, hoje o médico faz 5 consultas por dia, particulares. Então, isso dá 25 por semana, 100 pacientes por mês. Mas ele está vendo que tem espaço, tem ociosidade na agenda. Ele pode crescer. Sem o planejamento, no modo vai Corinthians, ele está fazendo 5 consultas. Ele vai falar assim, eu quero passar para 10 consultas por dia e eu pretendo chegar com 200 consultas no final de 90 dias. Lourenço, legal. Você chegou a 10, se aumentou, aí vamos no estilo... 100%. Né? Você chegou no estilo Palmeiras, vamos dizer assim, né? Vamos otimizar o recurso, isso, né? 10 é bom? Depende. Depende da minha capacidade operacional. Se eu estou pensando individualmente, talvez 10 seja bom. Se eu estou pensando em ter 3 médicos, 10 é pouco. Então, depende. Então, eu pensei em crescer de 5 para 10. Individualmente, ok. Se eu atendo um paciente e vou pensar em 1 hora, eu passei de 5 horas para 10 horas. 10 horas é pesado fazer sozinho. Qual é o recurso que você vai usar? Preciso de mais gente. Então, esse pensamento que é legal. Porque você tem que entender, não é só ocupar. Como você vai ocupar? Então, quais recursos você vai utilizar? Você usou a palavra que eu gosto. Recurso. Estratégia é gestão de recursos e competências para um determinado fim. Perfeito. Qual é o recurso que você tem? Às vezes, se você é sozinho, você é o recurso. Você e um assistente, você é o recurso e o assistente. Então, quais são os recursos que você tem para definir o que você quer de indicador? O que não pode é ficar sem indicador e sem meta. Ficar generalista, aí vai Corinthians. Vai Corinthians. Então, o exemplo, eu estou atendendo 5, quero passar para 10. Essa é a meta.
eu só quero diferenciar na cabeça do nosso público a diferença entre indicador e meta. A meta é 10. Eu quero chegar lá 10. Mas, como que eu vou medir se eu estou... Quando terminar os 90 dias, eu estarei na meta. Eu tenho que falar assim, ó, para eu dobrar, eu preciso aumentar, se são 3 meses, eu preciso aumentar 33% cada mês. Para eu chegar em 100%. Esse é o indicador. Esse é o indicador. Eu não vou esperar 90 dias para eu ver se, ó, saiu, bati a meta. Não. No final de 30 dias ou a cada semana, eu tenho que ter um atendimento que foi aumentado em 33%, porque eu tô no pace que vai atingir a minha meta. É isso aí. Se eu aumentei 20%, eu tô abaixo. Se eu aumentei 40%, eu tô acima. Esta virada de chave que o médico precisa ter. Ele precisa parar, ver a estratégia, posicionamento, preencher o SWOT, desmembrar em indicadores e metas e correr atrás desses indicadores, otimizando, trabalhando recursos. É o que eu falo, uma coisa é você planejar, a segunda, mais difícil que o planejar, é executar. Se você falar assim, Luca, você fez isso, você fez planejamento. A minha maior atribuição, e não é minha, é do time com quem eu trabalhei, é muito mais do que planejar e executar. Eu sempre gostei de fazer um bom plano de execução. Eu acho que esta é a grande... O Rancharan tem até um livro chamado Execução. É um guru das grandes empresas. O livro dele chama Execução. Eu acho que a grande dificuldade das empresas está voltado à sua estratégia e à sua execução. Quando a gente vai para o mercado de saúde, todo mundo reclama: o mercado está ruim, que o mercado é isso, tem um problema em relação aos financiadores, aos prestadores, mas ninguém fala das estratégias das organizações, das dificuldades de execução, as suas dificuldades operacionais. Então, são as duas coisas que elas têm que caminhar juntos, senão não adianta. Planejamento, estratégia sem execução não é nada, né? E execução sem estratégia, que nem você falou, eu estou correndo para um caminho que vai me levar para algum lugar, não necessariamente para o lugar que eu queira ir. Perfeito. Agora, eu quero desmembrar também uma teoria que eu quero que a gente discorra a respeito. O estratégico, o tático e o operacional. Como que a gente pode explicar isso? O que é estratégico, a gente já falou. Aí isso vai ser desmembrado para o tático. Vamos dar algum exemplo de tático e de operacional. Vamos definir nos níveis dentro de uma organização. Claro que vai depender muito do tamanho da organização. A estratégia é sempre definido por um nível superior da organização. É aquilo que você almeja, né? E a partir daí, dentro desta visão da estratégia, eu quero ser uma referência em demência, né? Definir essa estratégia. Como é que eu desmembro isso para poder atingir esta referência? Eu vou ter que ter competências de conhecimento e de pessoas, de estrutura, para que eu seja especializado em demência. Seja recurso humano, então médicos, exames, tecnologia. Você está no nível tático. E operacional é quando você vai executar a captação do teu paciente. Que eu vou fazer uma captação através de uma rede social, que eu vou fazer através de um marketing operacional. Então, é o nível de sofisticação, do nível dentro da organização que essas atividades são exercidas. A estratégia é sempre exercida pelo dono da empresa, por acionistas da empresa, para o nível executivo top da empresa. A gente fala que hoje, em grandes organizações, a estratégia é no C-level e conselho. Isso para uma governança bem elaborada. Ela é definida a 4 mãos. O conselho é o responsável pela estratégia e o executivo pela implementação estratégica, mas eles caminham juntos. Bem, num consultório, é pelo dono. Ele vai definir a estratégia da empresa. E aí ele vai, do lado tático, como que ele vai operacionalizar isso, com médicos, assistentes que vão fazer isso, e a operacional é como que, de fato, os clientes vão chegar para ele. Qual é a referência que os clientes, os pacientes vão chegar nele. Então, esses são os 3 níveis que a gente fala. Então, às vezes as pessoas sofisticam muito. Vamos definir uma outra coisa.
Planejamento estratégico é diferente de planejamento orçamentário. As pessoas costumam misturar orçamento e planejamento estratégico. Orçamento ele é anual, você faz um planejamento de quanto você tem que ter de recurso, o que você quer fazer durante 12 meses e uma responsabilidade econômica e fiscal. Aquilo que você vai colocar no teu imposto de renda, no DRE da sua empresa, independente do tamanho dela. Isso é orçamento. O teu planejamento estratégico ele é mais que de um ano. Ele pode ser bianual, 3 anos, triênio. Eu não gosto de planejamento de muito longo prazo, mas você tem que ter ambições estratégicas de longo prazo desmembrado em planejamentos de médio prazo. Então são coisas diferentes. Trocando em miúdos, eu quero dar um exemplo aqui do que acontece com o médico. Se a gente considerar que para um negócio médico performar bem, ele precisa de 5 pilares: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia. É que você colocou 5 e não colocou estratégia, né? É que eu acho que a estratégia organiza todos esses pilares. Esse é o ponto. Eu acho que você tem que colocar o 6º pilar. Você está vendo que se você não coloca o 6º pilar, esses 5 pilares, eles ficam soltos. É um bom aprendizado, uma boa reflexão. Como eu vim aqui, não é para resolver tudo, mas é para ajudar, né, a todos a refletirem. Esse é o grande ponto. Mas eu vou te dar um exemplo aqui do que acontece muito frequente com os médicos. Eu entendo. O marketing, ele é importantíssimo para o negócio dele atualmente. Antigamente o médico precisava fazer marketing, hoje ele precisa, que é reduzir o esforço de venda. Ele precisa fazer marketing. O marketing está ligado à estratégia. Qual Sim. o posicionamento dele? Agora, o que é o médico acontece? Ele pega o marketing e terceiriza tudo isso para uma agência. E ele quer esperar resultado. É como você tivesse delegando a estratégia do seu negócio para um terceiro que vai ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil por mês e você ainda querer que ele te dê resultado. Não vai dar. Então, não vai dar e você não deve esperar. Então, por isso, você, médico, tem que pensar a estratégia da empresa conectada aos pilares, como você traz, mas saber o que você pode delegar, que geralmente está no tático e no operacional, mas a estratégia você não pode abrir mão dela. Vamos lá, Lourenço. O que eu coloquei no conceito estratégico, por isso que eu falo que a estratégia, eu coloquei como 5º pilar, eu vou ser mais sofisticado ainda, embora você goste de... O estratégico é a base disso. Boa. Aí os pilares são essa... Repete os 5 pilares. Gestão marketing... Então, vamos lá. Gestão é como você vai fazer a organização dos recursos para um determinado atingimento. Beleza. Marketing. Marketing é mercado. Lembra aquela perspectiva que eu falei, mercado? Então, marketing vai te dar origem a como você vai pegar além do seu posicionamento, trazer os seus clientes. Vendas. Vendas está ligada a mercado, como você cresce em relação à obtenção desses teus clientes. Finanças. Perspectiva superior. É o que vai dar a sustentabilidade econômica financeira da sua empresa. Tecnologia. Tecnologia é uma referência que ela entra como sustentabilidade do perfil do teu negócio. É que hoje, tudo que nós colocamos, a gente apoia no digital. E o digital, tecnologia é muito mais que só o digital. Tecnologia ele é muito mais abrangente. Quando a gente fala tecnologia é o quê? Tecnologia para demência, ele é tipo de exame que eu vou fazer, tipo do sistema que vai me dar o diagnóstico, ou seja, um aplicativo. Ele é muito mais do que o digital. A gente tem atribuído muito o digital essa visão tecnológica. Eu acredito que a visão tecnológica ela é mais ampliada. E este é o ponto que tem que fazer. Ela é válida, não tenha dúvida. Não dá para fazer nenhum negócio ser sustentável sem tecnologia. Perfeito. De Luca, muito bom a conversa. Acho que a gente conseguiu destrinchar um tema que ele é espinhoso, ele é complexo, principalmente para quem não é da área de business, quem não estudou isso, quem não praticou isso. E o objetivo é a gente levar isso para o médico, que é a nossa audiência. Acredito que ficou bem destrinchado. E mais, eu quero falar que foram muitos conceitos apresentados aqui. Se você quiser receber o resumo dessa conversa em texto, com os principais pontos, você vai me procurar lá no @Lorenzo Tomé, no Instagram, manda
Oi, escutei seu podcast com o Deluca, quero o resumo. Eu vou te enviar o resumo, que é claro que a gente vai contar com a tecnologia para fazer. Perfeito. Com a inteligência artificial. Super. Ela vai resumir a nossa conversa e vai te dar um material que você possa ler e tentar executar. Dá o primeiro passo aí na sua clínica, aí no seu consultório. Segue esse roteirinho aqui, estratégia, planejamento, matriz SWOT, desmembrar, indicadores, meta. Você vai ver que você vai te dar um salto de qualidade, de tranquilidade. Você vai começar, depois você vai querer ler um livro. Aliás, recomenda esse livro aí que está na sua... Na verdade, eu vou recomendar 3 livros. Vai lá. Tá? O primeiro livro que eu estou recomendando, ele é o mais básico, ele é o mais reflexivo, que é O que é a Estratégia do Silvio Meira. Mostra para aquela câmera ali, aí. É. O que é a estratégia Silvio Meira? Sou fã do Silvio Meira, já gravei podcast com ele e eu não li, mas eu vou ler esse livro. E a vantagem é que é um livro interativo, porque a partir do momento que você lê alguns textos, algumas definições, depois você tem um código, um QR Code, que você vai interagindo, né, com o site dele sobre estratégia. Eu Maravilha. acho que a empresa que o Silvio Meira lidera faz isso muito bem. Esse é o primeiro livro de reflexão estratégica. O segundo livro é Competitividade Estratégica, do Michael Porter. Depois a gente coloca na descrição. descrição. Mari, vamos colocar aí Porque a descrição. esse é o que vai trabalhar um pouquinho que nós falamos de diferenciação, segmentação, etc. E o terceiro livro, que é o do Rancharan, que a gente vai colocar também, é Execução. Porque não tem estratégia sem execução. Eu acho que esses 3 livros, se a tua audiência ler, vai ficar bastante robusta. Depois a gente pode falar em outros livros, Maravilha. mas esses 3 atendem bem eles. Maravilha. Então, se você quer o resumo, manda @Lourenço Tomé que eu te mando o resumo que a inteligência artificial vai ajudar a gente. Deluca, suas palavras finais. O Lourenço e a nossa plateia. Estratégia é complexo, né? Ainda bem que a estratégia é complexo, porque vai fazer que uma boa estratégia te posicione de maneira mais competitiva no mercado. Por isso que eu falo, se você não tem uma estratégia, você está numa vala comum. Vala comum, né? Ou por qualquer... Vai, Corinthians. Então, assim, o que vale na diferenciação ou no posicionamento? Eu acho que é isso. Então, nosso papel aqui é trazer essa reflexão para a audiência, começar a pensar isso de maneira mais estruturada. Né? Eu acho que esse é o nosso papel. Então, assim, apesar de ter talvez criado alguma né, você falou o termo espinhoso, eu acho que ele não é tão espinhoso, ele é robusto, né? Então ele requer etapas. Eu acho que essas etapas, gradativamente, a gente vai conquistando elas. Sensacional! E eu quero te dar um recado novamente, 2 e 3 de agosto, imersão da SD Escola de Negócios, para a gente pegar você e te capacitar a ser um dono de negócio com conhecimento técnico e ético da medicina. É assim que nós temos formado os nossos alunos. Este é o feedback que a gente recebe dos nossos alunos. São mais de 80 alunos já capacitados e a gente quer capacitar você no dia 2 e 3 de agosto. E eu estou te dando 10% de desconto para você clicar no link agora, que está na descrição desse episódio, e reunir comigo e com outros mentores em São Paulo no dia 2 e 3. Obrigado pela sua audiência. @Lourenço Tomé para você pedir o resumo e te vejo lá. Um abraço.